Vamos lá, pessoal. Então, boa noite a todos, né? Como eu estava dizendo, parabéns para nós, né? Hoje é dia 13 de outubro, né? O dia do fisioterapeuta. Me orgulha muito, né? Ser fisioterapeuta brasileiro. Eu até estava conversando hoje com a minha sócia que passou em todas as provas aqui, a Cristiane, Olá, e como a pessoal. gente tem liberdade no Brasil, né, pessoal, para poder atuar, né? Nós temos a garantia do Conselho Federal que nos dá muita liberdade, né? Coisa que não tem aqui nos Estados Unidos, né? Então tem muita gente que pergunta para mim, Afonso, mas eu quero atuar com isso aí, né? Não precisa ser fisioterapeuta para fazer um monte de coisa que a gente faz, né, pessoal? Mas no Brasil a gente tem uma profissão reconhecida. Então eu queria agradecer também, né, a todas as entidades, eu e o Christian fazendo parte de um grupo de trabalho do Conselho Federal. Então a gente tem muito orgulho, né, de ter participado, né, dessa história. É uma profissão muito nova no Brasil, né, pessoal, mas muito reconhecida, né? Nós é que fazemos a diferença aí no mercado. Nós temos total liberdade de atuação. Então vamos lá. Eu fiz uma aula que ela não vai ser exaustiva. Eu não coloquei todos os equipamentos, até porque se a gente colocar todos os equipamentos, a gente se perde, né? Eu acabei de dar uma aula para os nossos licenciados do Salgado Wellness aí no Brasil, onde eu mostrei praticamente quase todos os equipamentos, né? Nós temos ligação com várias universidades aqui nos Estados Unidos, continuamos a colaborar, principalmente com a parte de neuropsiquiatria de Harvard, né? Então, com o Dr. Paulo Cassano, nós temos vários tipos de pesquisas em andamento, com o professor Daniel, com o professor Ivo, né? Professor Ivo em Guarapuava, Universidade Estadual, e o professor Daniel na Unisul, né? Onde eu fiz o meu pós-doutorado, e nós já estamos em fase bem adiantada de aplicação clínica de alguns equipamentos, né? Começo dizendo essa noite que uma das perguntas que o professor Godoy, ele é um cirurgião cardíaco da Universidade de São José do Rio Preto, né? Onde mora o Estevão, nosso amigo aí. E ele fez a seguinte pergunta para mim há alguns meses atrás. Ele participou de um curso nosso. Ele perguntou: Afonso, na sua opinião, a variabilidade da frequência cardíaca, ela é causa ou ela é consequência, né? Eu estudo dos 35 anos de formado, pelo menos uns 25 anos a variabilidade. E eu respondi para ele, professor, eu acredito que seja consequência. Ele falou, Afonso, desde 2002 eu venho estudando, fiz o doutorado, né, dentro da teoria do caos, e a gente estuda variabilidade. Nós fizemos isso com dentistas, então uma pessoa que vai extrair um dente do siso e tem baixa variabilidade da frequência cardíaca, ele tem complicação no pós-operatório. Ele é cirurgião cardíaco, as pessoas que estão lá no pré-operatório, tudo bem, está lá no quarto, e aí na hora que ele faz, né, a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, que você tem baixa variabilidade da frequência cardíaca, você vai a óbito. Então, nós estamos num patamar, pessoal, tão grande que vocês não têm ideia. Eu apresento para vocês, logo começando aqui o curso, pessoal, essa palestra, esse equipamento. Esse é um equipamento da Quark, que me orgulha muito, trabalhei muito tempo com eles, com o André, com a Beatriz, né, com a Bia, e com toda a tecnologia. Eu levei na década de 90 essa tecnologia para ETM, né, antiga ETM da França, e eles buscavam no Brasil pessoas que pudessem oferecer um equipamento então multiprocessado, né? Então esse tipo de equipamento praticamente na França não existia, era tudo mecânico, era tudo eletrônico de, vamos falar assim, de geração muito antiga. E eu conheci o André, né? O André é um engenheiro eletrônico, trabalhou na Texas Instruments, trabalhou aqui nos Estados Unidos. Então ele tinha um know-how muito grande e ele foi a montar o primeiro aparelho multiprocessado do Brasil. Então a gente trabalhou, vocês sabem que eu escrevi meu terceiro livro sobre eletrofisioterapia, e esse equipamento aqui, a história ela data de 2 a 3 anos atrás,
quando um professor chamado Volney Calmo, né, estou mudando agora de médico, um grande anestesista que trouxe para Harvard, onde eu fiz um curso, né, de inovação médica e tecnologia, Dr. Felipe Fregni. Eu acredito que todos vocês devem, não é nem segui-lo, mas persegui-lo, né? Ele foi uma dos maiores ícones, né, aqui em Boston, né, em Harvard, onde ele trabalha e publica o primeiro livro de eletroestimulação com corrente galvânica a nível transcraniano. E essa história começa e esse professor me pergunta, olha, eu tenho um exemplar, trabalho na Federal do Rio Grande do Sul, né, hoje eu tenho um equipamento que é multiprocessado também, e que ele... a pessoa pode usar, né, na casa para, por exemplo, controle de dor, ele sendo anestesista e do grupo de dor, e realmente sábado e domingo ele está controlado eletronicamente, não dá nem para fazer, né, X doses por dia, enfim, eles tinham todos os parâmetros. Fizeram muitos papers, pessoal, publicaram esses papers, e a gente sempre utilizou corrente galvânica, né? Utilizava a corrente galvânica colocada nos pés para quem tem hiperidrose plantar e palmar, colocávamos fonoforese e iontoforese com corrente galvânica, né? Por exemplo, com algum tipo de íons, né, para quebrar, né, algumas calcificações em tendões. Então, nós fisioterapeutas temos a habilidade, né? Nós temos o pedigree, nós nascemos em tecnologia. Então, isso me chamou muita atenção. Então, hoje, esse equipamento aqui, pessoal, é um equipamento de estimulação transcraniana, né, que vocês vão ter, vocês que estão me escutando aí, vocês serão convidados pelo Instituto Salgado a participarem no dia 30, nem o Cris não sabe, porque eu fechei com ele agora. Então, o Dr. Volney Calmo, ele vai dar um treinamento de 3 horas no dia 30, das 9 ao meio-dia, para que vocês possam utilizar esse equipamento, que é validado pela Anvisa, com todos os papers possível e impossível, que antes era só para médico, pessoal. E agora nós vamos ter. Então, começo dizendo para vocês, variabilidade da frequência cardíaca não é consequência e é causa. Então, Afonso, o que você quer dizer? Eu quero dizer que eu uso variabilidade da frequência cardíaca e todos vocês deveriam utilizar como forma de avaliação. Todos os meus pacientes, há 25 anos, o Christian me acompanha, pessoal, acompanhou durante décadas, e nós sempre avaliamos a variabilidade da frequência cardíaca. Por exemplo, hoje de manhã, às 8 horas da manhã, eu fiz uma avaliação de um grande empresário aqui em Orlando, e que ele tem, então, alguns sintomas, né? E aí você faz a anamnese completa, né? E ele não veio, por exemplo, para micro, nem para osteopatia, ele veio por saúde integral, né? E aí, na hora que eu fiz o oligocheque, eu já verifiquei que ele tinha uma baixa de magnésio, pessoal. Quando você baixa magnésio, obviamente alguns outros microminerais vão subir, né? E aí você começa a ter problemas porque você tem um desbalanço, né? Ele fala, Afonso, eu tenho às vezes umas taquicardias. Nós sabemos que o excesso de zinco leva a isso. Obviamente, quando você baixa magnésio, sobe zinco, sobe muito cobre, e isso dá arritmia, pessoal. E ele já passou por vários cardiologistas. Eu falei, viu, eu vou tentar fazer, né, em você uma proposta, e obviamente hoje, quando ele voltou de manhã para a gente reavaliar, nós corrigimos os microminerais e ele ficou legal, né? Eu não fiz micro, eu não fiz osteopatia, eu não fiz nada, eu só corrigi aquilo que vocês que estão fazendo o curso de fisioterapia integrativa sabem que a gente faz, né? Então, a gente começa a discursar sobre macrominerais, sobre micro, né, nutrientes e microminerais, aqueles que são essenciais, aqueles que não são essenciais. Então, isso nós temos instrumentos para aferir, tá bom? Então, a gente avalia com variabilidade da frequência cardíaca, porque é preditivo de doença, pessoal. Então, por exemplo, eu lembro quando a minha mãe estava, né, com todos os sintomas de um câncer, onde não saiu em exame médico nenhum, porque vocês têm que lembrar, pessoal, que a curva da doença, ela é assim. Aqui embaixo, às vezes você não tem sintoma, mas os biomarcadores, os marcadores sanguíneos, eles vão começar na subida da doença.
Então, na hora que você descobre, pessoal, a doença já está explodindo. E quando você vai medicar com a medicina clássica ou não, com a nossa também, você já está medicando numa curva ascendente. Isso é muito difícil. Então, nós que estamos dentro da saúde integrativa, temos como objetivo principal fazer algo para fazer uma análise preditiva. Eu sei que eu posso evitar um problema, porque é um saco você trabalhar com pacientes que vêm depois que explodiram as coisas, né? Então, este paciente em particular, ele tem, no primeiro exame dele, uma baixa do simpático e uma baixa do parasimpático. Significa que ele não tem mais nem acelerador e ele não tem mais freio, pessoal, ele não tem recover. Então ele fala, Afonso, eu sinto dores articulares, ele gosta de correr, tem tendinites, e ele me veio procurar numa clínica de fisioterapia. E eu sempre sonhei, depois que eu fiz nutrição com 50 anos de idade, pessoal, em mostrar para o fisioterapeuta que ele precisa entender isso que nós estamos falando. Porque não adianta você pegar uma pessoa que está oxidada, inflamada, intoxicada, com N, né, problemas a nível de, entre aspas, né, de saúde, e você depois trabalhar a causa, né, e a consequência, porque vai ser bem diferente. Então, o que ele fez? Procurou várias clínicas de fisioterapia para tratar a tendinite, mas ninguém foi na causa da tendinite, né? Então, nós sabemos, por exemplo, quando você tem uns desequilíbrios desses minerais, você tem mais inflamação. Nós sabemos, por exemplo, que a baixa de magnésio vai aumentar as espécies reativas de oxigênio. Então, você vai oxidar. Quando você oxida, você enferruja. E ele, com 48 anos, tem isso aí. Ele fala, Afonso, a minha energia acaba meio-dia. Então, eu falei para ele, olha, eu vou entrar em você, né, corrigindo esta baixa de energia. Ele falou, olha, o que sempre deu aumentado, me mostrou, né, o exame de sangue dele, é o colesterol. Inclusive, o colesterol, né, eu perguntei quanto que é, eu falei, olha, esse dado, né, a Associação Americana de Cardiologia não medica. Só que hoje, nos Estados Unidos, a Academia Americana de Cardiologia diz que se tiver 12, né, 21, 121 por 81 é hipertensão. Claro, eles querem vender mais medicamento, é assim que funciona a medicina clássica. Então eu falei para ele, esse número que você teve de colesterol não justifica a sua medicação. Então eu falei para ele, deixa eu te explicar uma coisa, por que sobe, né, os teus hormônios esteroides, né, os seus hormônios sexuais? Aonde eles são produzidos? Eles são produzidos nas células gordurosas, são produzidos dentre uma delas o colesterol. E por que o teu colesterol aumenta? Porque você é um cara que vive pilhado, você é nós capota, mas não breca. Como é que eu vou quantificar isso que eu estou falando para o paciente na hora que eu faço a consulta? Eu mostro o pau e a cobra, eu mostro para ele, ó, esse exame aqui mostra que você gastou tanto a sua Ferrari que hoje você não tem mais nem acelerador e mais nem freio. Isso, pessoal, para quem não fez o curso, anota aí, para quem fez só vai relembrar, isso chama-se uma né, flexibilidade do sistema nervoso. Isso é uma inflexibilidade metabólica. Esse cara está com o metabolismo congelado, e ele não tem biogênese mitocondrial, ele não tem a lipólise e ele tem oxidação. Esse cara, se você não intervir, como a gente propõe na saúde integrativa, o pessoal não vai adiantar nada. Não adianta fazer micro, osteopatia, PNS, o que eu quiser, porque isso não vai regular o corpo dele. Isso não tem pesquisa provando isso aí. Então, eu começo à noite compartilhando com vocês estas novidades. Número 1, nós vamos mostrar, como o doutor Calmo vai mostrar para nós, que nós temos como tratar. Nós vamos tratar, por exemplo, uma depressão refratária, uma depressão profunda, com corrente galvânica. Mas, né, o doutor Godoy prova que se eu não mexer na minha variabilidade, eu tenho baixa longevidade. Eu tenho baixa expectativa de vida. Sei também que o magnésio interfere na reparação do DNA, associado, por exemplo, a outros micronutrientes. Citando aqui magnésio, que é fácil, né? Mas, óbvio, nós temos mais de 7, 8 tipos de magnésio para prescrever. Um magnésio é diferente do outro, né? Então, quando a gente avalia tudo isso, pessoal, nós estamos abrindo na fisioterapia um novo caminho. Isso nasceu na nutrição aqui nos Estados Unidos na década de 90, 2000, 2001,
né, com um colega meu, nutricionista, que veio para cá, o Gabriel de Carvalho, estudou medicina funcional e levou, e hoje a Valéria Pascoal tem uma pós-graduação em nutrição funcional, que nada mais é do que um braço enorme da medicina funcional americana. E na medicina funcional americana, pessoal, ela cita 5 a 6 R's, letra R. A primeira letra R significa remover, retirar. Quer dizer, eu vou destoxificar. E nesses pacientes que hoje eu vejo, pessoal, alteração de variabilidade da frequência cardíaca, eu vejo índices de sulfoconjugação alterados. Eu vejo complexos mitocondriais alterados. Onde você quer chegar com todo esse discurso, Afonso? Eu quero chegar naquele primeiro paciente que eu falei para vocês, que tem colesterol alto, e que normalmente os médicos vão dar uma estatina, porque não é matemático o corpo. Os idosos, pessoal, eles normalmente têm aumento de colesterol. Porque como a maioria dos hormônios baixam, principalmente na mulher que está no climatério, na menopausa, o colesterol sobe com seus derivados para produzir esses hormônios sexuais. Agora, pessoal, esses hormônios esteroidais, sexuais, né, corticosteroides, eles são produzidos dentro da membrana mitocondrial. Para que você possa produzir isto, você precisa, no mínimo, de magnésio, de selênio, de zinco, de ferro, e etc., associado a complexo 2, 3 e 4 de mitocôndria. Se isso não ocorrer, pessoal, você não vai ter a boa formação do seu colesterol. Então, como é que eu combato o colesterol? Ajeitando a minha mitocôndria. Como é que eu ajeito a minha mitocôndria? Eu vou ter que estudar macro e micro mineral, que é o que nós vamos falar sábado e domingo o dia inteiro esse final de semana, que eu convido todos vocês novamente, tá? Então, eu vou falar profundamente desses equipamentos, né? De avaliação, um deles só, 2 dias seguidos, que fizeram eu modificar a minha prática e ter aqui nos Estados Unidos, no mínimo 3 a 4 meses de fila de espera, né? Onde a gente começou, depois da pandemia, há menos de um ano, né? Então, isso é uma coisa que nos diferencia. O paciente não vem procurar o Afonso, ele vem procurar a saúde integrativa, ele não vem procurar só, como vai, às vezes, né, uma técnica, tudo bem? Então, vamos lá, nós vamos compartilhar com vocês e vamos falar um pouquinho dessa inovação tecnológica, tá? Em saúde integrativa. A gente tem que usar a tecnologia para que ela possa... Vocês estão vendo a minha tela? Está vendo aí, Pedro? Vocês estão vendo, pessoal? Ah, então tá bom, obrigado. Deixa eu só diminuir aqui, Cris. Então, a inovação tecnológica, pessoal, quando a gente fez, né? Quando eu fiz o primeiro doutorado que eu iniciei, né, em 2002, né, em engenharia biomédica, eu não entendia onde que a gente poderia chegar, né, na fisioterapia. Então, vamos lá, para que você... As pessoas perguntam sempre a mesma coisa para mim, ó. Para que você utiliza aparelhos para diagnóstico, pessoal? Então, vocês ouviram o meu discurso até agora. Número 1, para completar a minha anamnese. E eu consigo aferir o estado funcional ou patológico. Dentro do exame que nós fazemos, pessoal, de variabilidade, né, eu tenho 3, 4 equipamentos diferentes que eu uso de acordo se a pessoa é criança, se a pessoa ela está com alguma alteração X ou Y, eu vou usar aparelhos diferentes. Mas 90% dos meus equipamentos, né, quando passa de 12, 14 anos, eu uso, por exemplo, o Nerve Express. E o Nerve Express, ele é feito deitado, depois você fica em pé, logo de bater o olho eu já sei mais ou menos, né, o que está acontecendo da variabilidade. Depois você senta, você faz, né, valsalva, e quando você aplica valsalva, pessoal, dentro dos baroreceptores, o que acontece é que você vai ter um diagnóstico diferencial entre, que eu falei para vocês, da minha mãe, que não saiu em exame nenhum, e que quando eu fiz o nerve, saiu que ela tinha câncer. Então, para que você usa esse equipamento? Para me livrar de problema. E para eu poder enxergar aquilo que os meus olhos não veem, aquilo que a minha mão não consegue tocar, tá certo? E eu, por exemplo, uso 99% a micro, por quê? Porque quando eu uso a micro, eu retiro do corpo do paciente as informações dos 32 estágios corporais, e aí em cima disso eu faço todos os links. É assim que eu trabalho, pessoal. E é assim que tem dado resultado, né, dentro desses 20 anos aí que a gente
atua com essas técnicas no corpo, né? Então, hoje eu consigo ter dados que vão me fornecer orientação para que eu possa estabelecer e fazer propostas terapêuticas. Obviamente, eu peço para o paciente voltar depois de um mês, onde ele me paga esse retorno, e eu acompanho a evolução clínica. Porque se a evolução não é boa, os exames também não vão ser bons, né? E, obviamente, vai me permitir eu mudar algumas estratégias terapêuticas que, porventura, não funcionem, tá? Então, por exemplo, começo a falar para vocês, né, sobre a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, hoje, ela traz para nós, tanto nós criamos um curso, né, separado, dados que outrora nós não tínhamos. Me mostra uma pessoa que é simpático-tônica, ela é inflamada, pessoal. Hoje existem correlações de meta-análise, de revisão sistemática, mostrando que nós temos aumento do simpático correlacionado com aumento da VHS, da velocidade de hemossedimentação, aumento da PCR, aumento da homocisteína. Isso mostra que esse paciente está inflamado, só por isso. Eu não preciso ter nem um exame de sangue. O melhor biomarcador é através da variabilidade. Então, variabilidade é simples. Nós sabemos que cada batimento cardíaco não tem o mesmo intervalo de tempo. E quando eu tenho, né, todo o meu traçado do eletrocardiograma, os dois picos, né, têm um intervalo de batimento, e é assim que eu vou extrair dois tipos de dados. O primeiro dado é matemático, são raízes quadradas, e o segundo dado é a variação da frequência, tá? Então, hoje, se você colocar HRV, né, HRV, né, biomarcador, você vai ver que ele é preditivo de morte por problema cardíaco, de AVCs, né, de problemas vasculares. Por exemplo, a primeira página que abre quando eu começo a ler, né, o diagnóstico do paciente, né, a avaliação, é através do fitness score. Então, esse cara corre e eu falei para ele, olha, você corre de teimoso. Por que você está tendo tendinite? Porque você não tem energia para correr. Então, você quer cozinhar, não tem mais mantimento, você quer andar de carro, teu tanque está vazio. Então, você não pode correr agora, né? Então, o que mostrou o Fitness Score? Que ele tem baixa adaptabilidade do sistema nervoso e o score de energia é muito baixo. E saiu assim, ó, alteração do cronotropismo. O que é alteração do cronotropismo? Pessoal, as artérias que estão em membros inferiores, quando você está em pé, para ele resolver subir esse sangue arterial, ele depende da contração, não é? Que é feita nas artérias por baroreceptores. Quem faz isso é o tronco simpático. Então, quando você tem ele totalmente contraído, seus músculos estão contraídos, você tem uma baixa de retorno arterial, venoso e linfático. Então, é uma pessoa, ele fala, Afonso, eu acumulo líquido. Então, quantos de nós tem, principalmente mulheres, que acumulam líquido, mas não por problema venoso e linfático só, mas por problema arterial, tá? Então, quando eu fiz alguns cursos aqui nos Estados Unidos, esse slide, para muitos de vocês é bem conhecido, a gente vê assim que nós temos uma balança, né? Então, hoje nós somos submetidos a vários tipos de estresses diferentes. Estresse social, ambiental, emocional, físico. E no outro lado da balança, se você não tiver um recover, se você não tiver as fontes para combater, né, estes estresses, quer dizer, aquilo que eu falei, não tem mantimento para cozinhar, não tem gasolina para queimar no seu carro. Isso é chamado de carga alostática. Eu explico certinho para o paciente, ó. Carga alostática é o quanto você tem de coping, quer dizer, em inglês significa enfrentamento, quanto que eu tenho de defesa para combater todos os tipos de estresse. Por que você que está me escutando faz micro, ou faz osteopatia, ou faz PNS, seu paciente melhora depois piora? Porque ele não tem coping. Você deu um gás nele, ele gastou aquele gás igual um fósforo, né? E depois, puf, cai. Por que recidiva? Porque você está na técnica correta, mas o organismo não tem coping, não tem carga alostática. E a maioria das cargas alostáticas são por baixas de mitocôndria, pessoal. Hoje, um cuidador,
ele destrói mitocôndria. Hoje, o estresse oxidativo, né, a inflamação, a poluição destrói, rouba, né, micronutrientes, macronutrientes, macrominerais, microminerais, e você não tem energia. Então, eu hoje, pessoal, trabalho 99%, para não dizer 100%, suplementando os pacientes. Por quê? Primeiro que nós somos o solo mais pobre no Brasil de magnésio, exemplo, tá? Estados Unidos, aqui onde nós moramos, na Flórida, é a pior água que tem. Como é que eu removo metais pesados? Eu tenho que tomar águas boas, né? Esta água aqui que o Pedro está nos vendo é uma das águas publicadas, mas é pedras, é portuguesa. É uma das águas que, tomada 3 semanas, tem papers provando que ela limpa o seu corpo. Mas não é uma água só, por exemplo, pessoal, que seja alcalina. Ela tem que ser uma água antioxidante. Ela tem que ter determinados minerais para provocar o balanço. Por exemplo, porque vocês acham que o Rio Negro, lá em cima, pessoal, é negro? Ele é negro porque ele é ácido, pessoal. Por que que a maioria, né, das águas do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, são extremamente ácidas? Então, vocês que estão me escutando que são dessas regiões, nós temos que mudar. Então, como é que eu vou mudar uma água se a fonte é ácida, se o solo é ácido? Você vai ter que comprar um filtro que faça a adição de determinados minerais. Então, isso nós vamos falar bastante nesse final de semana. Isso eu aumento a minha carga, o quê? Alostática. Então, estou dando alguns exemplos clínicos do que eu faço, né, pessoal? Bom, quando eu tenho desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, eu tenho todos esses tipos e possibilidades de doença, e são várias, tá, pessoal? Então, hoje nós sabemos que muitos pacientes chegam para nós, ontem, inclusive, eu atendi uma paciente, que ela está num estado de desautonomia. Então, ela tem arritmia, ela tem dor de cabeça, ela tem ansiedade, ela tem síndrome pré-menstrual. E quando você faz alguns testes que são complementares, né, à variabilidade da frequência cardíaca, você chega nesse diagnóstico. Onde você aprendeu? Eu aprendi aqui, pessoal, na Universidade de Tampa, né, onde nós tivemos o privilégio de conhecer uma médica jovem que montou um projeto de desautonomia, tá? Então, isso tem mudado a vida dos nossos pacientes, porque a maioria das pessoas tem, às vezes, algumas tonturas, vai no otorrino, né? Tem brain fog, aqueles calorões, né? E não estão, às vezes, na menopausa, né? Dormem mal, tem alguns zumbidos e que normalmente está associado à variabilidade. Então, vamos lembrar que o corpo informa o cérebro em 80%. Então, hoje a gente chama de interocepção, é como o nosso corpo sente e informa o cérebro. Então, o coração é um deles, né? O coração informa o cérebro em 80% de informação e só desce 20% de baixo para cima. Então, nós chamamos isso, né, de conexão ou relação cérebro-coração, ou coração e cérebro. E nós sabemos que nós temos como treinar isto. Isto é sincronizado no tálamo. O tálamo no sistema nervoso central, ele é praticamente a sala de espera, né, pessoal? Então, você pega uma pessoa hoje que chega para você e você faz uma avaliação da variabilidade. Ela está baixa. Além de estar baixa, você encontra uma alteração também, né, dentro desta variabilidade, e é uma variabilidade ruim. Isso vai fazer o que no cérebro, pessoal? Se ele não for sincronizado, ele não facilita a parte cerebral. Então, hoje eu expliquei. Falei, olha, não adianta eu dar suplementos chamados nootrópicos ou nootópicos, que são para fixar a memória, etc., que é o que eu vim fazer em Harvard aqui, e é o que nós fizemos a nível, né, do Doppler transcraniano. Se o paciente, pessoal, ele tem uma alteração da variabilidade da frequência cardíaca. Não adianta, esse moço falou assim, eu tenho problemas do meu intestino. Não adianta eu tentar dar pré e probióticos para quem é desautônomo. Quem tem desautonomia, que é uma patologia da variabilidade da frequência cardíaca, se você der pré e probiótico, a pessoa piora e piora demais, tá? Então, todos esses segredos, pessoal, eles são, né, através de uma boa avaliação, de uma boa anamnese. Então, quando você tem, né, o batimento cardíaco, como eu disse a vocês, cada batimento tem um intervalo diferente e ele vai me dar medições matemáticas que são chamadas domínio do tempo, que são as raízes quadradas,
e as medições no domínio da frequência, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, porque nós não temos o simpático sendo antagônico do parasimpático, nós temos o simpático sendo sinergista do parasimpático, né? E nesses exames, eles me dão dados muito, muito, muito importantes, tá? Então, vamos lá. Alta variabilidade da frequência cardíaca, né? Conforme o Dr. Godoy, alta atividade do parasimpático. Então, imagina, uma pessoa que tem um problema a nível intestinal, estresse comportamental e tem baixo parasimpático, você já chega à conclusão que essa pessoa tem, então, uma baixa, no caso, um baixo disparo, chamado rating call, do nervo vago. Então, hoje, nós utilizamos estimular o nervo vago, né? Como protocolo dentro do Brain Health aqui nos Estados Unidos e no Brasil, nos nossos licenciados, a gente estimula muito. Por quê? Porque quando você estimula o vago, você diminui a inflamação, né? Você regulariza o parasimpático. E quando eu pego, pessoal, dentro daquilo que nós falamos para vocês, de domínio do tempo, eu vejo, por exemplo, o SDNN. A maioria dos nossos pacientes que chega aqui, pessoal, o SDNN, ele gira abaixo de 40. A média de 40, 50 é o ideal. Quando está baixo, significa baixa atividade do parasimpático, certo? Então, baixa atividade do parasimpático é baixa o quê? Saúde, né? É lesão do DNA, é lesão mitocondrial, tá? Então, hoje, se você pegar todos os papers, a gente utiliza a SDNN e a High Frequency, que é o parasimpático, para associar com marcadores inflamatórios. Aí onde entra a importância, por exemplo, do nervo vago que eu acabei de falar para vocês. Então, se vocês pegarem meta-análises, né, e revisões sistemáticas, vocês vão ter isso para o cérebro, para comportamento, por exemplo, para imunidade, tá? Então, se vocês olharem, né, esse tipo de diagrama, vocês vão entender que toda coerência começa justamente na coerência cardíaca, ou chamada de coerência psicofisiológica. Coerência cardíaca ou coerência psicofisiológica, que né, digita o que é emocional, físico, mental e espiritual, depende da variabilidade da frequência cardíaca. Então, para onde eu vou, pessoal, eu levo esses exames. Então, se eu vou para Miami, se eu vou para o Texas, se eu vou para o Brasil, eu levo 2 exames. Eu levo, no mínimo, a variabilidade da frequência cardíaca e levo o oligocheque, tá? Porque são parâmetros que vão me dar isso aqui. Se eu tenho num ritmograma uma baixa variabilidade da frequência cardíaca, vocês vão ver mais ou menos isso aqui de baixo, tá bem? Parece que a pessoa morreu, né? Vocês vão ver uma reta. Pum. E é isso que vocês vão encontrar em todos os pacientes com doenças crônicas, tá? Não existe variabilidade. Variabilidade é saúde, variabilidade é vida. E em relação à alta variabilidade, além de bater mais forte a sua expulsão, né, na sístole, você vai ver, então, que isso sobe. Pensem bem, pessoal. O que eu fiz no meu segundo doutorado? Eu coloquei Doppler transcraniano e vi que as pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade, doença como Alzheimer, como Parkinson, distúrbio do sono, ansiedade, depressão, etc., baixa concentração, tem baixa, o quê? Baixa taxa do volume sistólico e diastólico dentro do cérebro. Que os vasos estão fechados e eles estão duros. Antigamente a gente dizia para o paciente idoso que, olha, você, o velho, o idoso, está ficando esclerosado. Então, no cérebro, você tem menos sangue. Então, se o coração expulsa menos sangue, obviamente vai muito menos sangue para o cérebro. Então, não adianta você dar um inibidor de recaptação de serotonina para o cérebro, se você não der o quê? Sangue para o cérebro. Porque é esse sangue que você dá é que vai limpar todos os nossos dejetos do cérebro, que muitas vezes são potencializados no sono profundo. Então, quando a gente correlaciona sistema nervoso autônomo, nós correlacionamos ondas cerebrais, nós correlacionamos com o quê? Sistema nervoso entérico. Toda pessoa que tem problema gastroentérico, não é só intestino, pessoal, é azia, é estômago, é intestino delgado, intestino grosso, é constipação,
tem problema na variabilidade da frequência cardíaca, tá claro? Então, o que a gente vê? Nesse ritmograma, você consegue avaliar um monte de dado espectral, que é feito por espectro, e dentro do eletrocardiograma, você pode avaliar de 3 maneiras. Você faz o ritmograma, ou você faz a passagem de uma rápida transformada de Fourier, ou você faz, então, a passagem, por exemplo, de umas ondeletas, né, do wavelengths, e você vai extrair de dados matemáticos, né, você vai ter dados biológicos, tudo bem? Então, é assim que a gente vê, ó. Vai me dar um monte de dados, tá vendo? Variabilidade, vai me dar SDNN, a high frequency com a low frequency, as correlações, o batimento cardíaco, né? E assim por diante. E aí, esse cidadão, né, que é russo e que na Universidade de Colômbia fez várias pesquisas, categorizou vários tipos de reconhecimento de estados do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, você vai ter, no mínimo, 81, hoje chega a 93 estados do sistema nervoso autônomo, agrupados ou reagrupados em 9 categorias. Tá? Então, eu sei dizer se a pessoa está, por exemplo, com um problema, além de cardíaco, cerebral e assim por diante. Então, abre um leque enorme. Isso aqui é simples. Aqui é fácil para explicar o que minha mãe teve. Minha mãe caiu no número 6. Acompanhe o meu cursor. O número 6 significa que a pessoa ela está ou com acima de 80 anos ou sérias patologias como patologias degenerativas articulares ou câncer. Tá? Então, são sérias patologias que estão aqui embaixo. Quando você cai aqui, pessoal, onde está acima do número 6, que meus pacientes, muitos caem, vocês podem estar com uma idade avançada ou vocês estão com uma doença crônica ou temporária. Mas daqui para baixo é doença instalada. E com esses dados, a gente consegue prever algumas coisas. Muitas vezes você tem que correr, que a gente ensina isso nos conceitos de homotoxicologia, na formação de fisioterapia integrativa, de saúde integrativa, e a gente tenta inverter isso aí, né? Então, o que você tem é que esse é chamado Interlevel Wave, ele implementa uma bateria de 3 testes que eu falei para vocês, é feito deitado, em pé e sentado. No sentado, você vai fazer valsalva. Quando você faz valsalva, você prende, né, a respiração e você força um pico no coração, e aí esse aparelho avalia qual vai ser a reação de retomada, quanto tempo você demorou para o recovery, igual um atleta. Se ele não recupera rápido, você não pode dar mais carga, senão você acaba com o paciente, né? Quer dizer, acaba com o atleta. E depois, por último, você faz respirações profundas. E é essa junção dos 3 testes avalia toda a hemodinâmica e o sistema nervoso autônomo, tanto que foi premiado aqui na Universidade, né, de Columbia, em Nova York. Então, eu consigo distinguir, né, 3 tipos de casos. Número 1, eu posso descobrir as habilidades ocultas das funções do sistema nervoso autônomo, quer dizer, eu posso descobrir que a pessoa não tem capacidade para sair da doença, e aí eu tenho que dar um jeito de ajudá-lo, que é isso que o Dr. Godoy fala. Eu tenho uma avaliação indireta da sensibilidade dos baroreceptores, que é eles que vão controlar, né, todo o meu fluxo de retorno arterial, e vai me distinguir entre algo que é crônico temporário ou doença instalada, porque muitas vezes sai lá assim, pessoal, uma alteração cardíaca e eu direciono esse paciente para a parte médica. Tá? E muitos vieram, não, mas eu vim tratar com você. Você veio tratar comigo, mas o exame diz que você precisa fazer mais alguns exames complementares, que não é do nosso domínio, não é para você fazer microospatia, PNS, não é para você fazer nenhum tipo de suplementação, você tem que averiguar isso aí, tá? Então, esta manobra permite com que a gente possa separar o simpático do parasimpático e depois sai, pessoal, um exame. Então, eu tenho 4 laudos diferentes e o 5º laudo, ele mostra para mim qual é. Isso não depende do Afonso, não depende do Rony, não depende da Jamila, não depende do Pedro, de todo mundo aí. Quem dá o diagnóstico é a máquina. Então, eu gosto de utilizar esta máquina porque ela é não operador dependente. E, por exemplo, quando sai para mim psicossomático, como hoje saiu vários,
eu tenho a segurança total que aí eu tenho que indicar mesmo o micro, que eu tenho que indicar mesmo a osteopatia, que eu tenho que indicar a PNS, porque eu sei que os aparelhos que eu vou utilizar para um paciente psicossomático tem que ser via corpo. Então, eu uso o Apollo, que vai estimular as fibras CT táteis, que vai estimular as fibras A delta, A beta, as fibras CT táteis de vários 5 tipos de categoria. Eu vou utilizar equipamentos que vão estimular o corpo por vibração, eu vou estimular a estimulação do nervo vago, porque aí eu não fico só suplementando. Então, alguns pacientes, este exame me dá, e a gente explica isso na saúde integrativa, o que eu devo fazer. Né? E aí eu tenho uma indicação muito mais precisa, tá? Muito mais assertiva. Então, aqui é um exame, pessoal, ó, normal, né? Vocês estão vendo aqui um aumento do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Aqui vocês estão vendo um aumento só da atividade simpática. Então, aqui, ó, vocês estão vendo SNS, ó. Então, né, Sympathetic Nervous System, aqui PSNS, Parasympathetic Nervous System. Então, esse paciente está aqui na parte superior do quadrante, acima do número 2. Então, quando ele está acima do número 2, pessoal, deixa eu voltar aqui, eu tenho um paciente que está em estresse agudo, tá? Esse paciente aqui, ele não tem nem o sistema nervoso simpático, nem o parasimpático bom. Tá? Então, estão vendo? Ó, os 2 pontinhos caíram na mesma bolinha. Tanto que a relação que tem da valsalva não é bom. Tá? Não achamos nenhum tipo de extrasístole. E através, então, da variabilidade, pessoal, eu consigo ter dados aos quais eu sei se o paciente está inflamado, está oxidado, está intoxicado, se matematicamente está numa condição que é reversível, que nível de reversão ou não. É isso que a gente faz. E eu posso monitorar o meu andamento. Por exemplo, eu pego, faço como o Pedro outro dia falou, Afonso, eu fiz este equipamento, coloquei lá e vi se melhorou o sistema nervoso autônomo. Melhorou, então eu estou no caminho certo. Ele não foi feito só para avaliar, ele foi feito para acompanhar a evolução do paciente. E se vocês utilizarem tudo que nós ensinamos, pessoal, não tem como errar. Por quê? Porque vocês vão ver que nós demoramos 35 anos de formato para poder encaixar isso, nós vamos morrer sem saber um monte. Depois eu conheci este equipamento, um equipamento francês, né, que você joga uma tecnologia de laser, né, de feixe linear. Então, nós sabemos, por exemplo, que a fotoespectrometria Raman, da família Raman indiana, começou a ser avaliada em quê? Em geologia. Quando você chega com um laser de disparo fotoespectrômetro, Raman, e você dá um tiro assim com laser, ele bate numa rocha, ele descreve todos os minerais de uma rocha. E, obviamente, hoje, essa tecnologia é utilizada também na medicina. Tá? Então, a maioria dos as grandes empresas de avaliação farmacêutica, de avaliação de exames complementares que envolvem a farmácia, eles têm a fotoespectrometria. Só que esse é miniaturizado. Então, você usa a palma da mão esquerda, né? Existe uma explicação para isso. Então, você vai clicar, né? Obviamente, os vasos sanguíneos jogam mais sangue para a esquerda, e você clica em 4 pontos da mão, entra e em segundos te dá um resultado. É a mesma tecnologia quando você vai e compra aquela máquina de fita que você fura o seu dedo. Verifica se você tem glicemia, diabetes, você coloca lá. Aquilo que lê a fita, ela é fotoespectrometria Raman. Só que esse não precisa furar. E aí você tem um monte de dados que eu uso todo dia. Então ele é simples, ele é fácil, ele é limpo, né? Então eu consigo ver todos os aportes dos meus minerais, todos os metais pesados, todos os índices de estresse oxidativo. E aí eu sei se as mitocôndrias realmente estão sofrendo. E aí, por exemplo, quando eu tenho o exame de sangue, que mostra uma TGO com TGP, e eu junto com esse, ele soma. Se eu pego o meu dado da TGO, divido pela TGP, e normalmente, né, eu tenho um score, por exemplo, maior que 1, eu sei que eu tenho um dano mitocondrial. Aí, quando eu vi esse exame aqui, que mostra um estresse oxidativo aumentado, eu tenho certeza absoluta que eu tenho um dano mitocondrial. Se eu tiver ainda mais dúvida, eu vou entrar na metabolômica, eu vou pedir exames de urina, que são 78 exames, né, que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos e tal, onde eu vou verificar 21 reações de ácidos. Então, hoje, eu sei, pessoal, que a maneira como eu aprendi, né, na nutrição, na ortomolecular,
na medicina funcional, na medicina natural, e estou ensinando colegas da fisioterapia, são para distinguir a gente no mercado, igual os médicos fizeram. Só que antes esse domínio era só deles. Este aparelho só era vendido, né, para médicos. Depois eles viram que a nutrição funcional no Brasil era muito forte, permitiram que os nutricionistas pudessem entrar. Quando eu me tornei nutricionista, a gente começou a brigar com eles para provar que o fisioterapeuta também treinado pode ter benefícios. Obviamente, eles não vão negar 350 mil pessoas que podem consumir, né, esse tipo de equipamento aí no Brasil. Tá? Então, hoje, é tudo baseado em evidência. Então, a tecnologia de espectrometria Raman ele é utilizada na aplicação biomédica, inclusive para você verificar tipo de tumores. Então, hoje, se você extrai um tumor, você vai, né, distinguir entre uma pessoa que está saudável e está doente pela espectrometria Raman. Tá? A única coisa é que você está com um instrumento portátil. Tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né, pesquisas que emitem um laser, como esse, 785 nanômetros, está ligado no computador, tirar um pedaço, por exemplo, do corpo, né, humano, de animais, e você aplica para ver o que acontece. Hoje, não sei se vocês sabem, no Brasil é um dos países que mais usa a tecnologia espectrometria Raman para, em segundos, fazer um diagnóstico de malária. Porque quando você manda para um laboratório, demora demais, a pessoa morre. E na fotoespectrometria Raman, você consegue colocar muito mais rápido. Então, resumo, vocês vão ter então acesso, depois eu vou passar essa aula para o Christian, depois ele disponibiliza, né, para quem participou aí. Então, vocês vão ver toda a parte teórica, né, comprovada cientificamente e clinicamente, tá? Então, aqui, por exemplo, eles analisam alimentos, né? Então, vocês estão vendo aqui artigos super recentes, né, de 15 de agosto de 2021, e assim vai, né, no diagnóstico de câncer. Então, o que é a espectrometria Raman? É uma técnica fotônica, quer dizer, eu emito um laser, ele bate lá no sangue. Qual que é a diferença dele do sangue? Pessoal, quando você vai analisar o sangue, principalmente quando eu falo de minerais, vitaminas, se você fizer uma dosagem hoje à noite você comeu, tomou vinho, amanhã você faz outro, vai dar alterado. A fotoespectrometria Raman não, ela entra e vai ver a real reserva desses nutrientes, tá claro? Essa é a grande diferença, então é muito mais fiel. Mas dá para ver tudo, Afonso? Não dá. Por quê? Porque, por exemplo, gordura não dá, tem algumas coisas que tem que ser em sangue, como tem exame de cabelo. O exame de cabelo para mineral é muito mais fidedigno do que no sangue. No sangue ele oscila demais, tá? Então tem muita gente que não sabe, pessoal, né, até por desconhecimento, fala, não, eu confio no sangue, mas no sangue tem um monte de erro, tá? Então, por isso que eu tenho vários tipos de exames. Então, tá aqui, né, explicando para vocês. Então, a importância é que ele faz uma análise em segundos, né? Então, quando eu aplico a foto, né, quer dizer, o laser, a luz, pessoal, eu aplico um fenômeno inelástico que permite o estudo de rotações e vibrações moleculares, né, as quais você não consegue ver no exame de sangue normal. Então, onde que é utilizada a fotoespectrometria Raman? Na indústria farmacêutica, no carbono e diamante, no material científico, que é utilizado quando você pega uma pessoa, vamos falar, uma múmia, pessoal, que está há milhões de anos lá, e você pegou um restinho, né, de um tecido, você faz fotoespectrometria Raman para determinar quantos anos tem. Se você tem a ciência forense, é a mesma coisa. Tá? Então, é a mesma tecnologia. Então, o que a gente consegue ver com este exame, pessoal? Que nós vamos detalhar esse final de semana. Eu consigo ver todos os minerais, eu consigo ver a relação dos minerais, eu consigo ver todos os metais pesados, algumas vitaminas, estresse oxidativo, dentre outros, tá? Então, ele tem uma câmera, né, que ele dá um tiro, né, entra, são 4 pontos na palma da mão, na hora que entra, aqui tem a definição teórica de tudo isso aí, como é que a gente faz, etc., tá? Para aqueles que dão aula, tal, para poder ver quais são todas as nossas pesquisas, né, a nível de análise clínica. Como eu falei para vocês, hoje, por exemplo, em fibromialgia, eles usam muito, né, para patologias neurodegenerativas, eles usam muito, eu coloquei tudo aqui para vocês terem uma ideia. Ó, eu consigo ver desde açúcar, colesterol, DNA, etc., né, através desses testes. Então, aqui,
Esse, em particular, este artigo, pessoal, que está aqui na minha tela, que vocês estão vendo, é o artigo principal. Se alguém que dá aula quer ler, comece por esse, porque é um artigo completo, tá? Onde ele analisa tudo no sangue, compara, né, com a fotoespectrometria Raman. Então, lembre, esse equipamento portátil não faz tudo, mas a fotoespectrometria Raman, que é colocado dentro de laboratórios, pode fazer tudo, tá? É que esse, por ser miniaturizado, não tem, às vezes, o mesmo tipo de laser que tem dentro de análises clínicas, o que encareceria demais, tá? Então, através do disparo do laser, eu consigo ver células vermelhas, células brancas e assim por diante. Então, você faz, né? E ele é autoexplicativo, você preenche o nome, o peso, o tipo do sangue, a altura, o que tem o paciente, etc. Preencheu os dados, já coloca lá, armazena, clica para fazer o exame e vem na palma da mão. Ele vai mostrando o número 1, 2, 3, 4. Em segundos, já sai na sua tela, né, o que nós vamos falar um pouquinho. Tem as vantagens, né, e sai isso aqui, pessoal. Esse paciente em particular, ó, ele está com excesso de zinco. E a gente sabe que é o que nós vamos explicar, né, para vocês. O excesso de zinco dá um monte de problema, tá? Inclusive cardíaco, inclusive do DNA, inclusive a nível de reação, porque quando eu subo o zinco, eu baixo demais o magnésio, né? Eu tenho alteração de cobre, então isso vai repercutir. Então, quando sai o balanço dos minerais, o que eu falo para o paciente? Eu falo se eu encontrei alguma coisa negativa em 50% ou mais, ou positiva 50% ou mais. Se for negativa, está faltando, se for positiva, está em excesso, tá? Mas o mais importante não são essa tabela só de minerais, tá? Mas sim são as relações, os ratios, é isso aqui, ó. Essa paciente em particular, ó, que é minha paciente, ela tem carência de magnésio. E aí ela fica com excesso de potássio, com excesso de cobre e zinco. Excesso de cobre e zinco, excesso de potássio não me preocupa, principalmente cardíaco, pessoal. Mas excesso de cobre e zinco me preocupa demais. Por quê? Porque eu posso ter cardiopatias severas e problemas no fígado. Então, o que eu tenho que fazer rápido? Se eu fosse escolher suplementar com um tipo de mineral, eu escolheria o magnésio. Claro, eu tenho que escolher se eu quero citrato de magnésio, se eu quero cloreto de magnésio, se eu quero um magnésio, né, que vai para o cérebro, depende do que eu quero, tá? Esse paciente, por exemplo, aqui, ó, tem carência de magnésio e fosfato. Um paciente que tem carência de magnésio, pessoal, e fosfato, é aquele paciente que memória está zero, né? Então, eu falo, opa, é fósforo, só se acende o fósforo e acaba. São aqueles pacientes que não têm boa mitocôndria, quer dizer, tem baixa energia, né? Então, nós vamos falar bastante sobre isso, como eu disse a vocês, sábado e domingo. Então, por exemplo, ele me mostra os metais pesados. Então, essa paciente aqui minha, ela tem um monte de alumínio. Agora, alumínio, pessoal, a gente fica aqui nos Estados Unidos 24 horas com um ar-condicionado ligado e está cheio de alumínio. Está cheio de alumínio em tudo que a gente toca, nos alimentos que você compra mesmo, orgânicos, porque nós sabemos que hoje, né, esse alumínio está, né, na natureza, né? Ela também tem, por exemplo, um problema com prata, né? E também chega a quase ao limite do chumbo. Então, eu vou estudar, quando eu clico nesses, que aqui não dá para ver porque eu não estou no programa, quando eu clico no alumínio, ele sai o que tem alumínio, onde tem alumínio, que tem excesso de alumínio, que tem carência de alumínio, etc. Tá? Esse exame, que eu sei que tem alguns alunos meus que estão me assistindo, que estão aqui nos Estados Unidos, quando você compra este equipamento, aqui a gente paga $35 por exame. Tá? Você tem que incluir isso no preço do paciente. Então, você tem que ter um treinamento, senão você joga dinheiro fora, né? E, obviamente, como é um exame de sangue via laser, se você quiser fazer outro amanhã, ele não abre, ele vai abrir só daqui 23 dias, que é o mínimo que você vai ter, 23, 30 dias, para você suplementar, você tentar corrigir para ver se tem um parâmetro de comparação, tá? Então,
Esse equipamento ele vai abrindo algoritmos, ele abre tudo que está vitamina A, ele vai mostrar onde tem, o que tem. Então, esta paciente, por exemplo, ela tem baixa de vitamina C, quer dizer, então ela oxida. Ela tem baixa de B9. Baixa de B9 é aumento de homocisteína. Aumento de homocisteína você não detoxifica. E se são, no caso dessa moça que já foi mãe, eu sempre me preocupo, falei assim, como é que estava o teu nível de ácido fólico, né? E aí, pessoal, hoje eu atendi uma moça, né, 40 e poucos anos, já tem 2 filhos, e eu perguntei, o teu filho mais velho, que é meu paciente, ele usa óculos? Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque ácido fólico, né, ele dá baixa de alteração em DHA. E baixo DHA, ele vai ter problema na retina. E, obviamente, quando você toma ácido fólico, as mulheres que estão me escutando, sabe para quê, né? Para que eu não tenha problemas nos fetos do quê? De espina bífida, tá? Então, eu começo a fazer perguntas que o filho tem e a mãe falou, não, justamente ele tem tudo isso, tá? Então, quer dizer, foi prematuro. Por quê? Porque ácido fólico baixo, eu vou ter prematuridade. Só que o ácido fólico não anda sozinho, né, pessoal? Aqui eu só consigo ver B6, B12, né? Mas eu não consigo ver B3, eu não consigo ver tiamina, B1, não consigo ver colabamina, B2 e etc. Eu sei que se B6 está bom, B2 também, porque a B2 precisa para formar B6, né? Mas se eu tenho B9 baixa, pessoal, eu fico sempre assim, ó, seu corpo não tem capacidade de detoxificar. Se não tem capacidade de detoxificar, você tem o índice de sulfoconjugação alterado. Tá? Então, o índice de sulfoconjugação alterado geralmente está presente em quem tem constipação intestinal. E essa mulher falou para mim hoje, eu tenho muita constipação, mas desde que eu era criança. Pessoal, a pessoa que não detoxifica não vai fazer cocô. Eu preciso fazer cocô para detoxificar. Aí eu perguntei para ela, teve de menstruação. Ela falou, pois é, eu vim te procurar porque eu estou tendo sérios problemas. Eu coloquei um pellet, quer dizer, eu coloquei um hormônio, né, que é biodegradável, bioabsorvido, e está me fazendo mal. Né? Eu falei assim, então, mas ela falou, por quê? Porque eu tenho menopausa precoce. Ela teve menopausa precoce com 42 anos de idade. E aí você começa a juntar as coisas, pessoal. Menopausa precoce significa uma pessoa que na programação metabólica teve problema psicoemocional. Um problema psicoemocional, eu tenho alteração de alguns componentes, do complexo B. E se ela tomou muito tempo de anticoncepcional, é aí que eu rebento mesmo. E, obviamente, pessoal, com a idade, nós todos diminuímos ácido clorídrico. Se eu diminuir o ácido clorídrico, eu vou ter problema com B9, com B12, com B6, né? Então, quando você faz toda essa junção, isso é encantador para o paciente. Isso, às vezes, ele não tem na área médica, tá? Então, olha só que legal que eu trouxe para vocês, pessoal. Esta primeira linha, ela me mostra o estresse oxidativo. Então, nesta paciente, o estresse oxidativo está bom, mas a proteção antioxidante está péssima. Então, nós sabemos que, para prevenir uma mulher que chegou numa menopausa precoce, para ela não evoluir para um câncer de mama, igual a minha esposa teve, pessoal, que isso é minha responsabilidade grande de estudar tudo isso, se eu não antioxidar, eu permaneço com células senescentes. O que são células senescentes? São células velhas, às vezes numa pessoa de 30 anos. Então, hoje eu falo para todo mundo, eu tenho 57, eu tenho muito mais energia do que quando eu tinha 30 e pouco. E, obviamente, não doença, porque se eu não combater, como é que é o segredo de não envelhecer? Eu dar efeito antioxidante. Mas tem gente que toma um monte de gel antioxidante, não vai adiantar, pessoal. Por quê? Porque quem diz que isso fica no seu corpo? Porque para você ter um efeito antioxidante, você tem que equilibrar micronutrientes. E micronutrientes tem que avaliar, certo? Que eu acabei de falar para vocês, no mínimo selênio, no mínimo zinco, no mínimo ferro, no mínimo cobre, tem que equilibrar tudo isso aí. E guardem, escrevam grande aí, todos os meus minerais, eles são normalmente sinergistas. Se equilibra um, equilibra o resto. E eu tenho que saber qual que está provocando a minha antioxidação. Então, não adianta eu tomar resveratrol, tomar um monte de gente que eu vejo tomando, né, uns negocinhos doces aí, que são vendidos, que são antioxidantes, porque não vai antioxidar. Pelo contrário, pessoal. Tá? Bom, aí eu vejo a pele, que aí entra silício e mais um monte de coisa. Né? Então, se a pele dessa pessoa está fraca
eu já fico pensando em minerais mais nobres, né? Aqui, ó, eu mostro o IMC e sai assim, ó, tendência à queda de cabelo e a unha fraca. E essa mulher, uma outra mulher que eu avalio hoje, né? Eu avalio uma média de 6, 7 pacientes por dia, novos, e essa mulher falou assim para mim: olha, doutor, eu estou tomando biotina, isso aqui não adianta, pessoal. Você está tomando o produto final. O que eu quero entender é a reação bioquímica dentro do seu corpo, né? Hoje, uma dessas moças que teve menopausa precoce, ela é ligada na tomada, pessoal. Então, uma pessoa simpático-tônica destrói tireoide e ela também aumenta simpático. Se ela aumenta simpático, ela é inflamada, né? Aqui nas articulações, me mostra se a pessoa tem flexibilidade, e aqui está mostrando que eu tenho que corrigir. Significa, se eu tenho que corrigir uma flexibilidade, eu tenho que equilibrar o meu lado ácido básico. O que eu costumo dar? Eu costumo dar uma sequência de enzimas, pessoal, que são estudadas aqui na US Enzyme, que é uma das melhores, né? É uma das únicas aprovadas pelo FDA, porque elas manipulam enzimas que são enzimas antioxidantes verdadeiras, mas são vivas, tá? Para você lidar com enzima antioxidante verdadeira e viva, você tem que ter FDA, né? Então, eu conheci alguns profissionais aqui que eu venho trabalhando já há um ano e pouco, tal. Levei, inclusive, a US Enzyme para o Brasil, já tem uma reserva de suplementos aí, quem quiser depois pode escrever para mim, eu vou falando o que tem. E se eu equilibro com essas enzimas, eu equilibro a parte ácido básica. E eu equilibro a parte ácido básica, anota aí de novo, principalmente com aquilo que é 80, 90% de nós. O que é? Água. Então, eu tenho que modificar a água do paciente. Deu para entender, pessoal? Bom, aí entra a parte de detox, que mostra que essa paciente tem um índice de sulfoconjugação ruim, que tem presença de metal pesado. Por exemplo, eu sei que um paciente que tem baixo zinco não consegue, por exemplo, eliminar aquilo que é mais comum quem trabalha com a parte eletrônica, que é o cádmio. Quando eu tenho zinco bom, o cádmio ele sai fora. Eu costumo usar para drenar um monte de metal pesado vários tipos de suplementos, mas o que mais eu faço é entrar com a água correta, né? A hidratação correta para cada paciente, né? Aí mostra a digestão. Quando sai esse item de digestão ruim, tá vendo? Assimilação óleo-mineral ruim. Eu tenho que equilibrar os oligoelementos, são os microminerais, né? E eu vou ter que trabalhar o equilíbrio enzimático. Olha que lindo. E, obviamente, essa paciente, ela tem um desequilíbrio glicêmico. Qual que é o grande problema hoje de você queimar gordura, pessoal? O grande problema é você ter pouca mitocôndria. Tá? Então, eu estou trabalhando com um cara que vende seguro para mim aqui, e a mulher dele foi lá hoje para mim e falou: não sei o que o senhor fez com ele não está fazendo nenhum tipo de regime e emagreceu. Mas por quê? Porque nós equilibramos as mitocôndrias desse cidadão. E eu dei para ele, como nutricionista, o que é carga glicêmica e o que é praticamente o índice glicêmico. Hoje nós temos que tomar cuidado com a carga glicêmica, né, pessoal? A carga glicêmica, ela é extremamente perigosa, tá? E a carga glicêmica, ela alta, ela vai alterar a insulina, vai levar você à resistência à insulina e que vai impedir a biogênese mitocondrial. Então, esses tipos, né, esse tipo de discurso é muito interessante quando você usa um equipamento desse. Ó, ele também me mostra a parte mental, pessoal. O que eu consigo ver de função cognitiva, de equilíbrio emocional, do sistema nervoso, o equilíbrio geral, se eu tenho baixa imunidade, como é que está meu equilíbrio hormonal, predisposição à alergia e a parte cardíaca, tá? E no final sai esse, né, hexágono, tá? Então, quando eu olho tudo isso aqui, eu consigo ver o que está fora. Nessa paciente está tudo fora. Então, é uma paciente que eu quis, de propósito, mostrar para vocês que eu tenho que trabalhar de uma maneira tipo, olha, você vai ter que vir aqui, você vai ter que fazer o uso de detoxificação com aparelhos, porque só suplementação não vai adiantar, tá? Bom, começo a dizer para vocês, então, até agora, o que o Afonso falou, pessoal, em 1h05? Eu falei para vocês de avaliação. Isso é o que você faz? É isso que eu faço, pessoal. Eu uso no mínimo 2 equipamentos. De novo, variabilidade e a avaliação dos oligoelementos, tá? Depois, pessoal, nós montamos um padrão da Natural Quant aqui. Estamos em Portugal.
né? Estamos iniciando na Itália, estamos em várias cidades já para fechar aqui nos Estados Unidos e mais ou menos 20 lugares aí no Brasil. Então a gente usa equipamentos para tratar, né? Photobio, NeoRhythm, Neovana, Nervo Vago, Retime, Metapoid, né? Variabilidade da frequência, Muse e assim por diante. Nós tivemos o treinamento dos nossos licenciados que eu mostrei, pessoal, no mínimo aí duas dezenas de equipamentos novos, tá? Então, se você abrir depois esses links, quando a gente passar o link para você, vocês vão ver, por exemplo, alguns aparelhos de fotobiomodulação que me foram apresentados pelo cidadão que me trouxe para cá, né, pelo convite de Harvard, tá? Então, existem empresas que trabalham com isso, né? Uma delas é que está com o Dr. Paulo Cassano, que é um neuropsiquiatra que a gente faz pesquisa juntos, né, em Harvard, e o outro é o próprio Michael Hamblin, tá? Então, este equipamento é um equipamento, diferentemente do capacete puro, ele é um equipamento patenteado, registrado, né, que vai jogar tanto o LED infravermelho quanto o LED vermelho. E eu coloquei o mais barato aqui, pessoal, que é o neuro, né? Eu posso ter um neuro gama, um neuro alfa. Então, eu tenho equipamentos que geram luz com as ondas cerebrais, tá? Então, vocês estão vendo aqui equipamentos de ponta. Se eu quiser só ondas gama, se eu quiser só ondas alfa, eu consigo. Se eu quiser os dois, eu também consigo. Então, o que é esse equipamento, Afonso? Ele entra nas janelas acústicas, semelhante ao Doppler transcraniano, onde você tem menor resistência para passagem fotônica através do crânio, né? E, no caso, vai regular as ondas cerebrais, tá? Então, aqui vocês estão vendo o equipamento, ó, pessoal, né? Da empresa Vielight, canadense, que consegue jogar, né, dentro dessas janelas, além da foto, também as ondas cerebrais. Então, você tem, ó, quando eu jogo 40 Hz associado a 810 nanômetros, né, esse equipamento faz fotobiomodulação mais acuidade mental. Quando você usa gama, pessoal, primeiro que você impede a deposição de proteína tau e beta-amiloide. Segundo, que você tem um efeito craniano, quando eu coloco nasal, porque ele vai para todo o resto do crânio. Se eu uso o NeuroDuo, eu tenho 10 Hz, que é o alfa, que é para reduzir estresse, né? E também fazer concentração. Então, você tem um equipamento que custa $2.369, isso é sem impostos, tá, pessoal? Ou então, eu compro só aquele que é para fotobiomodulação mais stress reduction, então, e foco, ou então só foco, tá? Então, só para vocês verem a nível de qualidade que existe, tá? Então, aqui eu coloquei um pouquinho do que são as ondas cerebrais, as brain waves, né? E aqui vocês têm esse conteúdo nasal, ele é específico, né? Vocês já viram eu postando, eu tenho esse equipamento, né, para uso próprio, né, e na clínica, então eu posso usar. E por que eles usam nasal com craniano? Porque eles viram que no nasal, o nasal, pessoal, não estou falando daquele que você coloca para tratar sinos, esse não chega no cérebro, ele fica só nos sinos, tá? Esse laser não é um laser potente de 638 ou mais nanômetros, 655, que atravessa tudo e vai em determinadas artérias do cérebro, que é o que nós fizemos, né, no doutorado. Tá? Então, se você for ver, um simples raio-x mostra que essa luz já atravessa todo o crânio. Tá? Então, são comprimentos de onda, entrega de energia e densidade de energia diferentes, potência diferente, tá? Então, é isso que você vai ter, ó. Você tem um microchip de LED de altíssima tecnologia de policarbonato, né? Você tem um módulo transcraniano e que você vai ter, né, pegando todas as artérias do cérebro, tá? Isso tudo já foi pesquisado, já foi publicado, então nos dá muita segurança dos resultados, porque a gente sabe, né, pessoal? Eu demorei muito tempo para colocar os LEDs corretos no capacete, que, graças a Deus, a Cosmédico nos emprestou, que é o mesmo que vai fazer, né, para tratamento para cabelos, mas a diferença é que eu usei só o capacete, mas lá dentro muda tudo.
tá? Como esse equipamento aqui, ó. Eu tenho um capacete, né, pessoal? Que é um capacete sem fio, né? Que é de altíssima tecnologia, vocês podem ver, né? Dentro, só que ele é feito o quê? Ele é feito para cabelo. Então é diferente quando você vai atuar para cabelo ou quando você vai atuar para cérebro. Você precisa de comprimentos de ondas diferentes, mesmo no vermelho, tá, pessoal? Não pense que só vermelho é para cabelo. Tem vermelho que é para cérebro, como a gente fez no doutorado. E o infravermelho, obviamente, tá? Porque o infravermelho é muito mais profundo, tá? Então você tem, por exemplo, esse X+. Esse X+ é o que eu mais uso, porque ele é mais comprável, entre aspas, né? E ele me entrega 810 com 633. 810 está no crânio, porque é mais profundo, 633 está no meu nariz, tá bom? Então eu coloco, ó, tem um adaptador para nariz, só que por que você está usando esse? Porque esse é só fotobiomodulação. Quando eu falo de ondas cerebrais, eu ainda prefiro usar outros tipos de equipamentos, né, de ondas cerebrais. Né? Eu gosto de utilizar estimulação transcraniana, como o NeoRhythm. Esse vocês têm aí no Brasil, nós levamos um monte. Eu tenho exclusividade da empresa, né, europeia. Nós conhecemos os neurocientistas aqui da Califórnia. Então, ele produz um campo eletromagnético. Né? Então, vocês têm praticamente aqui, né, 5 eletrodos, e eu gosto de usar muito ele, tá? Para ondas cerebrais, associado ao próprio BrainTap, tá? Então, eu separo esse de fotobiomodulação, né? E, às vezes, com BrainTap, às vezes, junto. Qual é a vantagem desse equipamento que eu gosto? Eu posso usar ele no cérebro, junto eu coloco ele no timo, ou eu coloco ele direto no intestino. Porque nós sabemos que quando a gente faz isso, a gente estimula o nervo vago, né? Então, a gente usa isso frequentemente, as pesquisas estão aí, eu já coloquei pelo menos 2 aí para vocês, mas tem dezenas de pesquisas, e esse equipamento, ele custa aqui no Canadá em torno de uns $750, tá? Claro, tem o problema de ir para o Brasil e ele dobra ou triplica por causa dos impostos. Por exemplo, eu uso também, pessoal, tem alguém com o microfone aberto, hein? E está atrapalhando um pouquinho a aula. Pessoal, eu uso 633 nanômetros, tá? O 633, pessoal, ele é só intranasal. Então, quando eu uso intranasal, pessoal, ele fica mais nessa parte frontal. Então, para dormir é muito bom, como eu mostrei aqui para vocês, né? Deixa eu voltar, tá? Então, aqui eu encerro a novidade desses equipamentos, né? Eu poderia falar de um monte de outros equipamentos. Outro equipamento que me chamou muita atenção, pessoal, é esse aqui, é o Apollo. Eu gosto muito do Apollo, né? O Apollo Neuro é esse reloginho aqui, estão vendo? É pequenininho, né? Então, ele foi estudado durante 5 anos por médicos da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e eles viram que a vibração em determinadas combinações de ondas sonoras, que não são audíveis, mas são baixa frequência, estimulam fibras cetetáteis. Para quem faz micro, pessoal, este equipamento é praticamente obrigatório nas clínicas. Por quê? Porque se você tem resultado bom com a micro, que vai via corpo, você faz bem PNS, você faz bem osteopatia, esse equipamento ele mimetiza, né, praticamente as mesmas fibras. E por que eu uso tanto ele? Porque ele dá resultado muito rápido. Então, todo mundo que usa micro sabe que quando eu faço, às vezes a pessoa tem sono, começa a funcionar o intestino. Se eu já fiz este tipo de approach, né, eu já consigo depois, olha, é legal você comprar, você vai vir na minha clínica, eu vou fazer fotobio e tal com esse equipamento. Tá? Então, ele entrou em pesquisa de neurociência afetiva cognitiva. Significa os tipos o quê? De toque sutil. Tá? Então, entra naquilo que nós falamos de fibras, né? A delta, né? Todo mundo, por exemplo, hoje eu peguei um paciente que na hora que eu fiz micro saiu assim. Ele teve um problema na infância e saiu uma data e saiu, por exemplo, intestino grosso. Aí eu falei para ele, você teve algum problema nessa data? Ela falou, tive. Minha mãe falou que, inclusive, eu tive uma infecção intestinal que eu quase morri. Isso, para mim, já respondeu o que eu queria.
todo paciente que tem uma alteração na programação metabólica, na primeira janela de vulnerabilidade, que é fetal, ou logo no início da infância, pessoal, tem problema de hiperreatividade de fibras cetetáteis. Quem tem uma hiperatividade de fibras cetetáteis só vai ser tratado com, por exemplo, técnicas que vão via corpo sutil. O que é via corpo sutil? É micro, é PNS, é crânio-sacra, etc., osteopatia sutil. Então, quando eu uso o Apollo, em resumo, o que você tem que guardar? Primeiro, ele regulariza o sistema nervoso autônomo. Então, por que você está mostrando isso para nós? Porque estou mostrando para vocês aquilo que eu tenho certeza, que cientificamente, clinicamente, eu preciso. Quando eu uso o Apollo, ele regulariza imediatamente o sistema nervoso autônomo. Eu já fiz pesquisa provando nos efeitos imediatos pós-microfisioterapia, equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Né? Ele aumenta foco, ele vai para fibras que vão melhorar o meu sono, vão me acalmar, vão fazer a physical recovery, quer dizer, vão recuperar de um estresse que seja físico ou emocional. Né? Ele é muito utilizado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Por trauma emocional, né? Por PTSD, que é o transtorno por estresse pós-traumático, tá? Esses são os programas, pessoal. Todos os dias pela manhã, eu acordo um pouquinho antes das 6 horas da manhã, então eu faço café e tal. Eu começo o dia com Energy and Wake Up, porque com a energia e o aumento, né, do meu bem-estar, eu fico super bem. Ele é 15 minutos. Depois eu coloco Social and Open. Quando eu uso Social and Open, eles pegam outros tipos de fibras e me deixam praticamente aberto para aquilo que eu vou fazer na clínica. Eu tenho que estar preparado com meus pacientes. Depois do almoço, que normalmente a gente pode sentir um pouquinho de sono, etc., eu ponho Clear and Focused, quer dizer, eu vou estar com toda clareza e focado. E se eu fiz esporte ou mesmo trabalhei como louco, que nem hoje, vim aqui dar aula para vocês, legal, eu, antes de dormir, usar Relax e depois eu coloco Sleep and Renew. Isso faz com que eu vá dormir. Mas isso é só lero-lero? Não. Eles demoraram 5 anos de pesquisa. Aqui nos Estados Unidos você vende um equipamento desse, pessoal, e ele tem reclamação, que aí no Brasil seria no PROCON, você pode ir para a prisão. É simples assim. Então, não pode brincar, né? Então, a gente tem pesquisa em tudo isso aí, né? É um equipamento que dá resultado. Então, aqui, agora em abril de 2020, né, tem uma pesquisa com 1.000 usuários do Apollo só para sono, e já mostrou que aumenta o sono REM. Se aumenta o sono REM, eu elimino ácidos pesados. Então, eu uso muito isso na clínica e nos pacientes, com fotobio junto, porque eu consigo fazer esses pacientes entrar em sono profundo, pessoal. E muitos deles já não aguentam mais tomar remédio, né? Então, muitos deles, inclusive, eu abro um aspas aqui para vocês. Muitos deles chegam e falam, eu tomo melatonina. Na hora que eu faço aquele exame do oligocheck, o que está escrito lá? Tem baixo de magnésio. Se não tem magnésio, você não tem melatonina, pessoal. Se você não tem magnésio, você não tem selênio, você não tem zinco, você não tem ferro, você não tem 5-HTP. Então, você deprime. Então, essas coisas são, no caso, muito esclarecedoras, tá? Então, eu começo a usar no tornozelo ou no punho, ó, e normalmente eu começo sempre no tornozelo. Existem protocolos para que você possa usar. Eu coloquei aqui um pouquinho de slide para vocês verem, né, que é um dos instrumentos aos quais eu tive o privilégio de conhecer, por fazer parte, né, de um consórcio mundial de estudiosos de saúde do cérebro. Então, a gente conhece gente aqui nos Estados Unidos, né, e no mundo inteiro, muito interessante, tá? Então, aqui mostra quanto tem que usar de percentagem, quanto eu uso de quantos minutos, né? Que hora que eu vou usar o Sleep and Renew, né? Qual é a percentagem de intensidade, quantos minutos eu vou usar, e assim vai. Já está tudo estudado. Simplesmente a gente tem que colocar, baixar o app e começar a usar. A média que utiliza desses equipamentos aqui, no caso do Apollo, é às vezes 2 a 3 programas por dia, tá, pessoal? Isso tudo com bastante estudo, como eu disse a vocês, eles demoraram 5 anos antes de lançar no mercado, tá? E aqui eles vão falando algumas coisas interessantes que são usadas no esporte, né? No equilíbrio emocional, e aqui no déficit de atenção e hiperatividade está sendo feito aqui, vocês estão vendo esse menino aqui, com várias crianças, adolescentes, tá? Então, eu acho muito interessante
os protocolos como estão sendo aqui definidos para vocês, tá? Vocês vão pegar esse material, se um dia vocês adquirirem. Em falar nisso, esse equipamento aqui em particular também já tem no Brasil, a pronta entrega algumas unidades, tá? Então aqui vocês têm mais ou menos aquilo e quais são os programas, tá? Muito interessante. Esse equipamento, pessoal, é um equipamento também que nós participamos, né? Tivemos várias reuniões, inclusive com os pesquisadores, também são médicos que começaram, né? Só que foram uma outra universidade, isso aí começou na Califórnia. O Neovana, esse eu uso particularmente muito, eu uso muito em mim, uso muito na minha família e uso muito nos protocolos dos nossos pacientes. Vocês estão vendo que ele parece um radinho, né, pessoal? E que você conecta, né, no ouvido e você faz, né, o tratamento. Então, ele está aqui, ó, deixa eu só trocar aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, é um equipamento que você liga ele, né, ó, ele vai acender uma luz, né, e aí eu vou conectar, e aí eu vou ligar praticamente esse equipamento e eu vou colocar, né, o polo ativo no ouvido esquerdo para estimular o nervo vago, que é feito no esquerdo, e o direito aqui. Eu posso contrabalancear, né, com música, se eu quiser, vou sincronizar e ele vai estimular o meu nervo vago. O nervo vago é algo, né, que eu não preciso falar, o benefício que nós temos, né, para diminuir o estresse, para melhorar o sono, para que eu regule o meu comportamento, para que eu consiga ter mais tranquilidade e eu consiga focar mais, né? Então, é um equipamento de altíssima tecnologia, demoraram também anos, tem várias pesquisas nele, né? Fácil de conectar também dentro do app, né? A bateria recarregável, ela dura bastante, né? O Apollo dura mais ainda, né? E a gente utiliza de uma maneira a ser praticamente prioritária. Todos os pacientes que vêm para nós, eles utilizam esse equipamento, o Neovana, tá? Esse equipamento, em particular, é um equipamento que também demorou para ser lançado por toda a segurança, e ele, diferentemente daquele que você estimula, que você sente o choque, esse você vai sentir uma frequência muito menor. Tem uma explicação para isso, né? Que entra na terminologia de medicina sutil, né? E os resultados são muito, muito bons, tá? Então, aqui eu coloquei um link, né, para vocês, por exemplo. Quando vocês clicarem aqui, pessoal, vocês normalmente vão entrar, né? Por exemplo, como esse aqui. Invented by a top surgeon passionate about making the wellness benefits of VNS accessible to everyone. It's designed to safely and gently stimulate your vagus nerve while you listen to your music through patented earbuds. It's easy to pair Zen with your smartphone and the Nirvana app with your music. Zen quickly syncs to your music library, Spotify, and other streaming services. Start and customize your session. Use without music first to find the waveform that best suits you. Save your favorite sessions. Why not try Zen by Nirvana for yourself and tune into wellness? Pessoal, aqui eu coloquei alguns artigos, já estamos finalizando a aula, recentes, que mostram, toda vez que vocês forem procurar a nível científico, estimulação do nervo vago, vocês têm que colocar essa sigla, T, né, transcutâneo, né, Vagus Nerve Stimulation, tá? Então, hoje, nós sabemos que quando você usa a estimulação do nervo vago, isso eu fiz de propósito, porque eu estou, né, reaprendendo inglês, está mostrando aqui que você melhora a aplicação em linguística. Para aqueles que têm dificuldade de aprender línguas, vamos estimular, dar choquinho na orelha esquerda. Tá? Então, achei incrível o que eles fizeram. Então, hoje, a parte cognitiva, pessoal, a maneira de a gente falar. Hoje, nós, fisioterapeutas,
Nós, quando a gente vai falar com o paciente, você tem que saber o que você vai falar. Tem pessoas que têm trava, falam baixo, têm vergonha. Nervo vago é obrigatório para quem teve pânico. Eu tive pânico, depressão. Então, hoje, você fala, Afonso, como você fala bem? Eu falo bem porque eu treinei. Eu não nasci falando assim. Eu nasci numa família japonesa que eu mal abria minha boca. Então, pessoal, hoje a tecnologia me ajuda demais, tá? Então, uma das coisas que a gente usa é isso, é neuroestimulação, e isso melhora muito. Ó, aqui tem mostrado os benefícios em pessoas que têm 55 anos ou mais, né? Se vocês forem ver, obviamente, essas pesquisas são tendenciosas, né? Estou com 57, estou procurando tudo, né, de envelhecimento, né? Para poder envelhecer, como diz a minha amiga de turma, colocou um vídeo super legal sobre a geração prateada. Tá vendo aqui, né? Prateado meus cabelos. São a geração hoje que normalmente envelhece, mas envelhece com saúde, né? E que hoje, por exemplo, no Brasil, nesse vídeo mostra que 56% dos lares brasileiros são mantidos por pessoas que antigamente eram consideradas velhas, né? Então é muito interessante vocês entenderem que o Brasil vai para em 2030 a ser o 6º país em idosos do mundo. Então, quanto mais vocês estudaram antissenescência, quer dizer, você vai evitar que as células velhas, né, tomem conta dessas pessoas, porque tem pessoas que fazem exame aqui genético comigo e que tem 40 anos, mas tem uma idade cronológica de 40, mas uma idade, né, do exame genético de 50. Então, não é a idade cronológica, mas sim aquilo que você tem de boa saúde. Tá? Então, aqui eu coloquei um outro artigo mostrando para vocês como é seguro e bem tolerado isso tudo que nós estamos mostrando para vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer, né, Cris? Se você quiser alguma palavra. Já saiu a aula aí? Cadê o Cris? Já saiu, Afonso. Está sem compartilhar nada. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Obviamente, como eu falei para vocês, eu tenho muitos outros equipamentos que eu acho que à medida que a gente for levando para o Brasil, eu acho interessante falar de coisas que não tem no Brasil. Então, todos esses equipamentos vocês têm no Brasil, né? Principalmente o Apollo, o Neovana, né? O Nerve Express, o OligoCheck, que é uma outra empresa que inclusive veicula aí, que eu acho legal vocês saberem que existe e que pode mudar o dia a dia da clínica de vocês, tá? Então, era esse o meu recado. De novo, parabéns para todos os nossos colegas, né? E aí, eu queria que o Christian falasse um pouquinho aí, né, Cris, do sábado e domingo. Muitas pessoas perguntam como é que eu vou me inscrever. Pessoal, então vocês estão todos convidados aí. O Afonso vai dar uma aula especial para falar desse equipamento, o OligoScan, o OligoCheck, nesse próximo sábado e domingo. A gente posta o link para vocês fazerem a inscrição no Instagram do Instituto e também na página do Facebook, que fica mais fácil para vocês. E aqueles que têm o nosso contato, estão em algum grupo do WhatsApp, também podem estar em contato direto com a gente. Serão 2 dias com muito conhecimento, muita informação e gratuito para vocês. Aproveitar esse mês aí em homenagem do fisioterapeuta, para vocês assistirem mais aulas novas e exames diferenciados que o Afonso traz para a gente aí. Obrigado, Afonso, novamente, né? Já Obrigado. são 37 anos? 35 anos. 35 anos aí mudando, né, a fisioterapia com inovação, desde os equipamentos lá atrás de eletroestimulação, né, Afonso? E hoje você chegando aí com novos equipamentos. O espírito empreendedor não mudou. Que continue assim por muitos anos. Amém. Gratidão aí por você e pelo que você faz pela fisioterapia, né? Obrigado. Um dia eu quero fazer uma live sua só para você contar a história de todas as técnicas e equipamentos do Brasil. Vai ser legal, hein, Cris? Eu acho que isso aí vai marcar, né? Essa live tem que guardar e essa aula guardar. Vocês pensam que é só confete? O Christian sabe da história. É muito sapato gasto para chegar onde eu cheguei aqui, viu, filho? Só que teve alguns percalços aí, né, Cris? Então, eu agradeço você, né, Cris, que sempre está me dando ideias novas, sempre à disposição, né? E eu agradeço pela sua vida também e a vida de cada um de vocês aí, tá, pessoal? Deus abençoe vocês. Amém. Desses 52 anos aí, nós temos 35 contigo aí e mais outros colegas
só valorizando a profissão da fisioterapia, Amém. que eu sou apaixonado, eu falo que é uma profissão linda, que a gente continue assim, né? Amém. Muito obrigado por estarem juntos. Obrigado, pessoal. Até sábado, Ô, Afonso, Até sábado. Afonso, ó, parabéns para você aí, ó, baita de uma aula. Desculpa entrar aí no meio, mas ó, de parabéns mesmo. Você sabe que eu sou seu fã, né, cara? Só gratidão mesmo aí, ó. Um abraço para toda a equipe aí e tamo junto, tá? Valeu, parabéns. Feliz dia do fisioterapeuta aí. Vocês também, pessoal. Um beijo, hein, Cris? Obrigado, viu? Tchau. Obrigado, Pedro. pessoal. Boa noite. Boa noite.